dia, sexto ano! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim aqui rapidinho só para fazer uma revisão do nosso conteúdo para a nossa avaliação. Para os múltiplos, o que são múltiplos? Múltiplos são os resultados das multiplicações. Por exemplo, se eu quiser calcular um múltiplo de 7, eu vou pensar na tabuada do 7. Múltiplos de 7, 0, mais 7, 7, mais 7, 14, mais 7, 21, mais 7, 28, reticências. Se eu quiser pensar nos múltiplos de 4, também vou pensar na tabuada do 4. 0, mais 4, 4, mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, reticências. Múltiplos de 5, também vou pensar na tabuada do 5. 0, 5, 10, 15 e assim por diante. Quando a gente for falar de MMC, é o mínimo múltiplo comum ou o menor múltiplo comum. Por que eu tenho que pensar no menor? Porque o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito. Ele não chega no último número do seu conjunto. Porque como os números são infinitos, então eu posso multiplicar um número por qualquer outro que eu vou estar sempre contando os múltiplos. E agora vamos falar do mínimo múltiplo comum. Por que mínimo múltiplo comum? Como eu já disse, como eu não consigo achar o maior, então eu vou estar buscando o menor. Então vamos pensar no menor múltiplo comum entre 4 e 7. Nós já descrevemos alguns múltiplos de 7, nós já descrevemos alguns múltiplos de 4 e agora a gente vai buscar os múltiplos comuns. Observe que o 0 é múltiplo de todos os números, mas não é o 0 que é o menor múltiplo comum. Sem ser o 0, qual é o próximo múltiplo comum? Nós temos aqui, entre os... ainda não foi numerado, né? Aqui eu tenho que continuar, 20, 24, 28. Então, o menor múltiplo comum entre o 7 e o 4 seria o 28. Menor múltiplo comum ou mínimo múltiplo comum. Então, é assim que a gente encontra o mínimo múltiplo comum. A gente pensa no conjunto dos múltiplos e depois a gente vai buscar o menor múltiplo comum diferente de 0. Agora, vamos relembrar os divisores. Divisores têm a ver com divisão. Então, nós vamos pensar quais são os números que dividem um outro número e deixam a conta exata, em que o resto da conta seja 0. Então, divisores de 9. Quais são os números que dividem o 9 e quando eu fecho a continha, o resto é 0? Os divisores de 9 são o 1, o 3 e o 9. Divisores de 5, 1 e 5. Divisores de 6, o 1, o 2, o 3 e o 6. Divisores de 4, 1, 2 e 4. Divisores de 2, 1 e 2. Então, todos esses números aqui, que estão no conjunto dos divisores de 9, deixam resto 0. 9 dividido por 1 dá 9, resta 0. 9 dividido por 3 dá 3, resta 0. 9 dividido por 9 dá 1, resta 0. E isso acontece em todos os outros conjuntos. Vamos falar, então, no máximo divisor comum. Máximo divisor comum. Por que é o máximo divisor comum? Porque, nesse caso, nós conseguimos obter o último número de cada conjunto. Os divisores sempre vão começar no número 1, sempre. Ó, observe que todos eles têm o divisor 1 e vão acabar no próprio número. Então, é um conjunto finito, ele tem um fim. Se ele tem um fim, eu consigo achar o maior divisor comum. Então, o máximo divisor comum entre o número 3, que não está listado aqui, divisores de 3, seria 1 e 3. Então, qual é o maior divisor comum? Seria o 3. Máximo divisor comum entre 2 e 4. Entre 2 e 4, o maior divisor comum seria o 2. Agora, vamos relembrar números primos e números compostos. O que são números primos? Números primos são aqueles números que só têm 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Então, o número 5 é um número primo. O número 2 é um número primo. O número 2 é o único par primo. Depois, nós não vamos ter nenhum número par primo. O único número par que é primo é o número 2. O número 3 é um número primo. Todos esses que eu escrevi como números primos só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. O 1 e ele mesmo. O 1 e ele mesmo. E o que são números compostos? Os números compostos são aqueles números que possuem mais de 2 divisores.
Então, o número 9 é um número composto, o número 6 é um número composto, o número 4 é um número composto. E como decompor um número composto em fatores primos? Vamos rever? Então, pessoal, eu estou aqui com o número 64, que não é um número primo, ele é um número composto. Primeiro, porque ele é par, então eu logo já sei que ele é composto. Vamos pensar numa multiplicação em que resulte 64? Pode ser 8 vezes o 8. Não é mesmo? 8 vezes 8 dá 64. Só que o número 8 é um número par e ele não é primo. Então, a gente precisa escrever esse 8 de uma outra maneira. Pode ser 2 vezes 4? Sim, pode ser 2 vezes 4. A mesma coisa nós vamos fazer com o outro 8. 2 vezes o 4. Porém, esse 4 aqui, ele ainda não é primo. Então, a gente ainda tem que trocar a escrita dele. Esse 2 vai continuar. Esse 4 agora pode ser escrito como? 2 vezes 2. 2 vezes o 2. Esse 2 vai continuar. E esse outro 4 também precisa ser escrito de outra maneira. 2 vezes o 2. Então, nós temos aqui 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64. Esse é um método que eu vou decompondo os números. Ou o outro método, que é o método mais prático, 64, linha vertical, separando 64. Do lado direito dessa linha vertical só podem entrar fatores primos. Então, eu vou olhar para o 64 e vou logo observar que ele é um número par. Então, o primeiro número primo que divide o 64 é o número 2. 64 dividido por 2, metade de 64 é 32. O 32 ainda é um número par. Então, ainda dá para dividir por 2. 32 dividido por 2 dá 16. 16 ainda é um número par. Vamos dividir por 2 novamente. 16 dividido por 2 dá 8. 8 ainda é um número par. Vamos dividir por 2 novamente. 8 dividido por 2 dá 4, que ainda é par. Divide por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Esse 2 ainda dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Acabamos a fatoração. O 64 aqui no finalzinho virou 1. Agora vamos ver quantos números 2 temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar 2 vezes o 2, 4, vezes o 2, 8, vezes o 2, 16, vezes o 2, 32, vezes o 2, 64. Então, aqui nós temos o método da decomposição e aqui nós temos o método da fatoração, tá? Nós fatoramos. Nós escrevemos o 64 só com fatores primos. Então, a gente vai escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 16 vezes 2, 64. Método da decomposição e método da fatoração. Vamos praticar. Eu aconselho que vocês façam os exercícios que estão no caderno de atividade como forma de revisão e para que a gente possa revisar todos esses conceitos e fazer uma boa avaliação. Espero ter ajudado. Um beijo e boa sorte a todos. Bons estudos!